Está no ar os donos da bola e hoje, claro, vamos repercutir a vitória do Internacional diante do Ceará fora de casa e já começar a projetar o Grêmio que enfrenta o Flamengo amanhã. Você participa com a gente mandando o seu recado através de vídeo no nosso WhatsApp. O 992241220, 992241220 é o canal que você pode participar com a gente aqui no Donos da Bola. Mas vamos direto a Fortaleza, o destaque inicial de João Batista Filho, que acompanhou a jornada vitoriosa do Inter lá contra o Ceará. Boa tarde, João. Tudo bem, boa tarde, Felipe Duarte. O clima na concentração do Inter, evidentemente, é muito bom. Os jogadores estão felizes com a vitória. O Colorado não entrou no G4, mas está na quinta colocação. Segundo o D'Alessandro, tem que jogar por vezes como time pequeno, isso vai acontecer. O técnico Guto Ferreira gostou que a bola não queimou mais no pé dos atletas colorados. Que nesta manhã teve gente correndo na praia, o pessoal passando de bermuda por aqui. Mas hoje à tarde tem treinamento, nada de descanso. O lado negativo da noite foi o Elton, atacante do Ceará, revelou, segundo ele, que Vitor Cuesta lhe chamou de macaco. O zagueiro argentino ainda não se pronunciou, mas Roberto Melo, vice-futebol colorado, falou com ele e o Cuesta nega qualquer ofensa racista a este atleta. Felipe. Esse é um assunto bem importante, né, João? A gente vai debater o jogo, obviamente, mas essa acusação é uma acusação muito grave que merece ser investigada, principalmente pelo Inter, internamente. Mas é um assunto para daqui a pouco. Quero um destaque de cada um de vocês, Caco da Mota. O Internacional comprovou que jogando com sequência de jogadores consegue melhores resultados. E, surpreendentemente, o Ceará fez aquilo que o Ribeiro previu aqui. Foi para cima e o Internacional, no contra-ataque, acabou vencendo o jogo. Daniel Oliveira. Bom, eu discordo do D'Alessandro. Acho que o Internacional não jogou como time pequeno. O Inter foi grande contra o Ceará. Ribeiro Neto, a quem ontem eu admito sequei. Eu não sequei o Inter, tá, gente? Eu sequei o Ribeiro Neto. Gol. O Ribeiro Neto disse o seguinte: amanhã vai ser, essa noite vai ser fácil, vai ser 3-0, o Inter vai ganhar do Ceará tranquilo. Então, quando o Cláudio Vinck ficou na cara do goleiro, eu confesso, sequei. O 2-0 tava bom, tinha que parar por ali. Senão o Ribeiro ia estar insuportável hoje. Fala, Ribeiro. Só tem uma coisa para dizer para você, eu já sabia. A plaquinha. Esse Ribeiro é muito bom, é um gênio. Ontem teve um telespectador que disse que o Internacional ia perder, porque eu defendi também com o Ribeiro que o Inter ia ganhar, hein? Mas para quem não acompanhou como foi o jogo, olha essa história. Quem conta é Tatiana Alencar. O Inter realmente não tinha muito amor para dar. Chegou provando porque faz o nome dele como visitante. Nico Lopes já chegou chutando pela esquerda. E aí, o que foi que aconteceu? Vinck cobrou um simples lateral para o Edenilson, que cruzou na medida para Potker e pronto, gol. 1-0, eita, e a defesa alvinegra, né? Não marcou ninguém, aí já viu. Sejamos justos, não foi só o Inter que finalizou. Roberto tentou fazer o dele nesse chute cruzado, ficou só na tentativa. Só que o Inter, olha o Inter de novo. Felipe Gutierrez tentou fazer o dele. Menos de 1 minuto depois, Nico Lopes pensou: daqui que eu faço. E que gol, meus amigos! Outro gol do Colorado, outro cochilo da defesa alvinegra. Nós tivemos a inteligência de saber jogar o jogo, de conseguir o gol cedo, conseguir 2 vezes, de administrar, de controlar o jogo. O Pedro Quem ainda tentou diminuir. O Rafael Carioca também. Mas fim de primeiro tempo no Castelão. No segundo não teve mais nenhum gol, mas não faltou tentativas para ambos os lados. Magno até arriscou, mas foi por muito pouco que o Inter não ampliou ainda mais o placar com Diego e Edenilson. Fim de papo no Castelão e fim de jejum também. À medida que encontra espaço para jogar, e geralmente quando joga com seus adversários fora de casa, quem joga dentro de casa geralmente sai para o jogo, né? E isso faz com que o Inter encontre os espaços que precisa para fazer os gols e
manter uma qualidade defensiva muito boa nessa partida. Uma importante vitória do Internacional que a gente já vai debater aqui nos Donos da Bola. Mas antes, tem o recado de Daniel Oliveira. Vai, Daniel. Pô, e que recado, hein, Felipe? Dentro da Claro HD TV tem muito mais do que você imagina. Porque tem mais do que um monte de canais HD. Tem o Now com lançamentos do cinema e também séries. E ainda tem o dobro de internet no celular para você assistir tudo onde quiser. Então, vem aproveitar esse conteúdo gigante. Tudo isso por apenas R$ 59,90 ao mês por 3 meses no Combo Multi. Então ligue agora 0800 007 1245 e assine. Claro, vem ser gigante, Felipe. E vem pra cá, Daniel, vamos debater essa vitória do Internacional. Eu vou te dar uma colher de chá, Ribeiro, já que tu tá cheio de razão. Teve o lance ali que pra mim foi pênalti, poderia ser o terceiro gol do Inter ali. Outros lances, então, vai lá, desfila, Ribeiro, desfila. Não é, cara. Sabe, o telespectador sabe que eu uso as sandálias da humildade, né? Eu não sou oportunista, né? Eu sabia que ia... tudo que vocês vão debater, eu já disse aqui nos outros dias, né? O que ia acontecer, por que ia acontecer, como ia acontecer. Eu não preciso ficar aqui, né, jogando confete. Eu não sou esse tipo de pessoa, né? Mas eu só digo assim, que bom que vocês estão aí aprendendo, aproveitando, né? E é de graça, né? O bom é a convicção Eu tenho que aturar isso. O bom é a convicção do técnico Guto Ferreira naquilo que ele tem dito e tem feito. Finalmente ele consegue repetir um time e aí tem estrutura para poder conseguir o resultado que desejava. Uma boa vitória contra o Ceará, que não é um adversário fraco como os outros, Londrina, Figueirense, que o Internacional tinha vencido fora de casa, né? E aí o Internacional consegue ter um pouco de confiança nesse sentido, principalmente porque os atacantes conseguiram marcar gols, né? O volume de jogo foi do Ceará. Foi todo o Ceará. Aí é que vem a dúvida, né, Ribeiro? E quando joga em casa agora, o Internacional vai mudar a formação ou a escalação? A maneira de jogar ou a escalação? É que tem que combinar com os russos, ô Caco. Não adianta o Internacional tentar jogar as defensivas se o adversário... Então aí os dois não sai jogo. Eu acho que a questão... Não, sim, até eu achei ingenuidade do Ceará. Eu falei ontem aqui, ingenuidade do Ceará atacar o Inter. Fez a estratégia errada. Eu não imaginava isso. O Chamusca é esperto, mas não foi. A questão, ontem ela foi muito simples. Não é a questão do efeito, é a questão de postura de adversário. O Ceará se apresentou para o jogo, como tinha que se apresentar, estava jogando em casa, lutava, assim como o Inter, pelo G4 e abriu espaços para o time do Inter, que explorou com muita qualidade. Por quê? Porque os jogadores do Internacional são melhores do que todos que jogam a Série B. E aí prevaleceu a competência do Inter. O Inter ontem foi um time efetivo. O Inter não criou tantas oportunidades, mas ele foi um time que teve um aproveitamento altíssimo. E acho que o Guto está tendo um problema em relação à montagem do time do Inter. Porque o William Potker é um jogador muito mais tático que o Nico. Mas eu acho o Potker mais perigoso jogando na área, ou jogando mais centralizado. E ontem ele teve uma participação em 3 lances. Primeiro gol do Internacional jogando assim. Segundo gol em que ele acabou perdendo, a bola foi chutada em cima do goleiro. E o terceiro lance que ele bateu a bola no travessão dentro da área. Então eu vejo que esse é o problema que falta ao time do Internacional. Porque o Potker a gente sabe que faz uma recomposição melhor do que o Nico e sai com mais velocidade. Mas, olha, o Inter ontem fez um baita primeiro tempo. Foi uma vitória excelente para o Inter e ela é, obviamente, muito bem-vinda. Os 3 pontos fazem bem para o Inter na tabela de classificação. Só que eu não vou me somar. Eu já vi muito torcedor do Internacional já, não, agora vai, agora o time deslanchou. Gente, calma. Era outro cenário, isso era previsto. Fora de casa o Inter tem espaço. É por isso que ele está ganhando do Londrina, do Brasil de Pelotas, do Figueirense, ganha fora de casa. O problema é o Beira-Rio, quando o Ferrolho é contra o Inter. Contra a Luverdense na próxima terça-feira, o cenário vai ser igual às dificuldades. Se fosse no Beira-Rio, certamente o Ceará não atacava como atacou. Não sei se a Luverdense, por ser menor, ainda não vai se retrair mesmo em casa. Não sei. O Luverdense vai marcar mais. Não, CRB, o Inter joga contra o CRB agora. CRB está um ponto atrás do Inter. Tá, claro. Verdade. O CRB e depois a Luverdense no Beira-Rio. O CRB está um ponto atrás do Inter. A Luverdense, pela qualidade que tem, né, o Inter tem que se impor. É a hora da virada do Inter dentro do Beira-Rio. Está na hora de o Inter se impor. O importante é o feijão com arroz que o Internacional fez. Lateral direito na lateral direita, lateral esquerdo na lateral esquerda. Isso é importante. Depois começa a ter alternativas no time. Vamos voltar à Fortaleza. João Batista Filho, nos fale primeiramente sobre o campo, as 4 linhas. Como o Internacional repercute esse belo resultado conquistado aí em Fortaleza, João?
De uma maneira muito positiva. Afinal de contas, Felipe Duarte, o time colorado, há 9 horas e 23 minutos, um atacante não marcava gol na Série B. O Inter tem 66% de aproveitamento fora de casa e é o melhor aproveitamento fora de casa da história da segunda divisão. A Portuguesa, em 2011, fez algo parecido. O D'Alessandro chegou a dizer, estamos fazendo fora o que queríamos fazer em casa. Não para por aqui. Jogadores, hoje eu até falei, alguns foram para a praia fazer atividades físicas, tem uma galera do próprio Inter passeando, mas à tarde tem treino forte, pegado. Por quê? Porque tem jogo já neste sábado, 4h30 da tarde, contra o CRB. E o Inter, só vencendo, entra no G4. Então, o foco ele está garantido. O Inter precisa de mais, pelo menos, uma vitória. O lado positivo, está jogando bem. A bola não queima mais no pé. E, segundo o Guto, o Inter teve controle total do adversário o tempo todo. Isso é comemorável. Pois é, não, tem que comemorar, né? Venceu, a gente já debateu sobre isso, venceu, tem que comemorar. Mas ontem teve um episódio que a gente tem de lamentar e até investigar. Tem que ouvir todos os lados e eles não foram ouvidos. O Vitor Cuesta não se manifestou, uma acusação muito grave que foi feita ontem, João. Exatamente, o atacante Elton procurou a reportagem para afirmar que Vitor Cuesta, zagueiro do Internacional, que nesse momento está até almoçando aqui, e dizer que ele foi chamado de macaco pelo jogador argentino. O Cuesta não se manifestou, Felipe Duarte. Quem falou conosco foi o Roberto Melo, vice-presidente de futebol do Internacional, e o Melo falou com o Cuesta negou qualquer acusação racista, disse que realmente eles se xingaram, foi uma troca mútua de xingamentos, mas em momento algum de cunho racista, até porque isso é um crime inafiançável no Brasil. Como está repercutindo aqui fora, em entrevista, a gente conversou com ele, ele nos colocou que não falou nada nesse sentido, que há discussões, que ele também foi xingado, né, dentro de campo, mas que não usou esses termos. É um jogador que tem uma carreira longa já e nunca teve nenhum alguma questão envolvendo esse tipo de coisa, então questões que o jogador está dizendo que não fez, né, a gente conversou com ele. E o outro atleta está dizendo que ouviu ele chamar ele de um termo que realmente a gente teria que condenar. Tem que condenar, né? Tem que confiar no que o jogador nos disse. A gente conversou com ele, ele falou que não usou esse termo, que eles discutiram, né, usaram outros termos. Talvez o jogador do Ceará tenha entendido errado. Agora, eu tenho que acreditar no que o jogador, né, nosso jogador nos passou, de que ele não falou. Aí o Melo. Bom, eu acabei me passando aqui, a gente não chamou o próprio Elton. E nós temos o Elton, atacante do time cearense, acusando o Cuesta. Lamentável, o Vitor Cuesta, o zagueiro lá. É lamentável isso, cara, tá falando desse episódio. A gente sabe que nos tempos de hoje isso é um absurdo, que pessoas possam cometer esse tipo de atitude. A gente fica triste, chateado. Alguns jogadores da equipe dele ouviu. Perdi a cabeça. Inadmissível uma atitude dessa. O Inter é um time grande, não merece ter um jogador como esse aí fazendo um tipo de atitude desse aí. Vamos deixar aí na mão das pessoas aí que possam ver e tomar as atitudes. O presidente do Ceará conversou conosco na Rádio Bandeirantes, comigo com o Daniel Oliveira, no 94,9 da Bandeirantes, e disse que vai dar todo o apoio ao jogador. Tivemos um pequeno corte, mas o resumo é esse. Para terminar, eu tive a possibilidade de entrevistar hoje pela manhã na Rádio Bandeirantes o presidente do Ceará, como disse o João Batista Filho. Ele vai conversar com o jogador hoje à tarde, coloca o departamento jurídico do clube à disposição do atleta, mas a decisão de levar adiante esse episódio cabe única e exclusivamente ao jogador. O clube presta toda a assistência ao atleta, mas não partirá do Ceará uma tentativa de tentar punir o Vitor Cuesta ou denunciar o Vitor Cuesta com registro de boletim de ocorrência. O meu posicionamento, Daniel, é o mesmo de ontem à noite. Eu estava comentando a partida e depois do jogo isso tomou conta, né? O meu posicionamento é o seguinte: ninguém está julgando, ninguém está pedindo a prisão do Vitor Cuesta. Está pedindo a apuração dos fatos. Jornalisticamente, houve uma acusação de um crime. Injúria racial, que é o caso, não é racismo, é injúria, é um crime. Houve uma acusação. A pessoa que foi acusada deveria ter falado. É um erro da assessoria de imprensa não colocar, do Internacional, a assessoria de imprensa do Internacional, não colocou o Vitor Cuesta para se manifestar, não teve nota oficial nem nada. Houve a palavra do vice de futebol do Inter dizendo, olha, eu confio no jogador, ele disse que não. Acho que é errado. O Vitor Cuesta deveria falar. E outra, quem está defendendo que no futebol pode, que isso, gente, é crime, não xingou a mãe do jogador do Ceará.
Eu vou tentar trazer o cenário inverso. Se fosse o Edenilson, que é um jogador negro do Internacional, vindo no microfone da Bandeirantes, dizendo o seguinte, olha, o jogador do Ceará me chamou de macaco. Qual seria a sua reação? Indignação, gostaria de que a situação fosse apurada e possivelmente o jogador fosse punido. Então, eu cobro que isso seja apurado pelo próprio Internacional, que é um clube que tem na sua história a marca da inclusão racial. Vamos voltar lá para Fortaleza, João Batista Filho. Ficou ruim, mas pessoal, quero ouvir a opinião de vocês sobre isso. Não, eu concordo, acho que está bem colocado o que falou, Felipe, concordo contigo perfeitamente. O Internacional só está no direito de dar um tempo para a declaração, a única coisa que eu não concordo. Acho que o Cuesta poderia ter falado, mas o Internacional de repente preservou o jogador, porque ele pode dizer alguma coisa errada e se comprometer. Não negar ou não negar, não é só isso que é julgado. Na hora que é julgado, não é só dizer não falei ou falei. Isso aí acabaria com o processo. Ele poderia dizer alguma coisa errada e acabar se comprometendo, né, de certa forma. Mas é importante que o dirigente trouxe a palavra de que o jogador falou que não disse isso. Mas agora ele tem que ter a prova contra o jogador e a prova a favor. Quem acusa, né? Tem que ter o jogador tem que ter a prova, né? E isso é complicado. Isso vai ficar por testemunha, porque pode ter testemunha dos dois lados que viram uma coisa ou outra. Agora, o jogador deveria ter sido. O mais importante é o que o Felipe disse. Se for comprovado que teve, tem que ser punido. É um crime, né? Vamos lá, João, fala. Hoje, às 15h30, tem o treinamento aqui no campo do Fortaleza e a previsão que a gente está fazendo é que o Vitor Cuesta se manifeste oficialmente para ele explicar o que de fato aconteceu. Detalhe que o Elton afirma categoricamente que o Danilo Fernandes estava do lado do lance e ouviu tudo, mas a direção do Inter diz que nenhum outro jogador teria ouvido. Aliás, o Potker foi extremamente sincero na sua entrevista coletiva. Disse, olha, o assessor de imprensa pediu para eu dizer que não sei nada. Mas ele disse, eu realmente não sei, mas ele pediu para eu dizer que não sei nada. Pois é. Abraço, João. Obrigado. Daniel, ia falar. Não, ia falar. Eu acho que o jogador deveria se manifestar porque, na verdade, o que houve para o Vitor Cuesta foi uma acusação. Claro. Né? E, por enquanto, fica como a única manifestação, embora o Roberto Melo tenha dito, fica do atleta que fez a acusação que foi vítima de injúria racial. Né? É muito grave, né? Não, o que eu quis dizer, só para reforçar, o Vitor Cuesta tem que falar, mas talvez não fosse aquele momento, porque a direção, de repente, preservou o atleta naquele momento para ele não dizer alguma bobagem, alguma coisa errada que comprometesse ainda mais. Mas vamos aguardar, porque dá tempo também, às vezes, de bolar um discurso, né? E isso fica muito feio. O mais certo seria, Vitor Cuesta fala, estão te acusando de um crime, fala sobre isso, ele acabou não falando. Intervalo e já voltamos com mais Donos da Bola. O Banrisul te conecta com soluções em tecnologia para uma vida digital. Por exemplo, tem Vero, bom para quem paga e para quem recebe. O Home Banking, que põe a agência no seu computador. Tem M-Banking para o celular. Banrisaque Digital para sacar sem cartão. E ainda o Office Banking para controlar a sua empresa onde você estiver. Acesse banrisul.com.br/te conecta e saiba mais. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Novo ensino médio. O que vai mudar? Vou continuar estudando geografia, história e filosofia? Claro, a Base Nacional Comum Curricular contemplará tudo isso. Eu vou poder escolher uma área de conhecimento? Vai sim. Uma parte do currículo será obrigatória e a outra parte você escolhe. As mudanças também valem para as escolas particulares? Sim, elas valem para todas as escolas do país. Novo ensino médio, aprovado por 72% dos brasileiros. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. No Rio Grande que dá certo, desta semana vamos falar sobre a arte de vender, criar, levar para fora o que o Estado tem de melhor. Vamos conversar com o publicitário Ayrton Rocha, presidente da Martins e Andrade, com quase 50 anos de mercado gaúcho. A Martins talvez tenha sido uma das maiores escolas de planejamento desse Estado. Encontro marcado, sábado, às 6:50, na tela da Band. Até lá. Qual é o seu esporte? É encontrar os amigos, voltar do trabalho, tomar muita água, esvaziar a mente, vestir um roupão, ganhar tempo, dar um passeio, acertar em cheio, viver sem estresse, conhecer a cidade, cuidar da saúde, pensar na vida, se esforçar, respirar fundo, começar de novo. O Guine Esportes, tudo para tudo quanto é esporte.
Os donos da bola. Oferecimento: economia é a sua. Faz na sua. Faz Carrefour. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Com mais donos da bola aqui na Bandeirantes para falar sobre o Grêmio, que não é o Real Madrid, segundo Ribeiro Neto. E chegou a hora do Grêmio corrigir o que está errado e de aproveitar para secar o Corinthians hoje à noite, diante do Palmeiras. Renato procura encontrar uma saída para o momento ruim do Grêmio no Campeonato Brasileiro. E já orientou os jogadores sobre a situação. Tem que ajustar o que está errado. O que passou, passou. A gente sabe onde a gente errou e o que a gente precisa corrigir para vencer. Se o Grêmio deu alguns passos para trás na competição, agora precisa voltar a andar para frente. Esse papo de ficar longe ou perto do título ainda é muito cedo para falar. Cedo ou não, o certo é que o Corinthians não perde nunca. Então, chegou a hora de secar. Torcer pro Corinthians dar uma tropeçada também, né? E a grande chance desta torcida dar certo será hoje à noite. O Corinthians tem clássico contra o Palmeiras. A distância de 10 pontos para o líder pode ser muito bem explicada. Primeiro, pela derrota no confronto direto. Segundo, pelo Grêmio ter usado o time reserva nas partidas contra o Sport e contra o Palmeiras. A escolha por uma competição pode levar o Grêmio a ficar sem nenhuma. Claro que pode. Mas o risco é calculado. Na última temporada, o Grêmio optou pela Copa do Brasil e deu certo. Ano passado a gente correu esse risco, mas a gente conseguiu o título da Copa do Brasil. É um risco, mas é completamente medido. E a receita para retomar o ritmo no Campeonato Brasileiro está na ponta da língua. Voltar a vencer, voltar a somar pontos, porque o pessoal de trás encostou e o Corinthians se afastou, né? E o Flamengo já passou a gente. E a torcida espera pela fumaça branca para que Renato encontre o caminho certo para o Grêmio. Boa, Paulinho. Tem a matéria do Paulo Pires falando sobre o Grêmio, que tem esse duelo direto amanhã contra o Flamengo, mas hoje seca no Clássico Paulista, no Derby Paulista, Corinthians e Palmeiras secando o Corinthians, obviamente. E aí, pessoal, vamos começar por esse jogo Corinthians e Palmeiras de hoje. Dá para torcer contra o Corinthians? Dá, sim. Hoje ganha o Palmeiras e amanhã ganha o Grêmio. Tão prático assim. Eu não vou discutir, porque o Ribeiro tá acertando tudo, né? Então tá certo. É isso aí, vou embora. Tchau, gente. Voltamos amanhã. Chutador de marca maior. Tem aquela coisa assim. Não é chute. Na verdade, o que eu disse agora é muito mais um desejo, né? De todos, né? Tá na hora do Corinthians perder, tá na hora. Isso aí. E hoje é um dia indicado. Eu acho que esse jogo hoje pro Corinthians é difícil, cara. Vai ter um ambiente todo contra, né? Então acho que a tendência, embora a campanha seja boa, além do que hoje até entrevistávamos o Capelani, nosso colega João Paulo Capelani, que é repórter lá da Bandeirantes de São Paulo, e eles também entendem que o Corinthians faz uma campanha além do esperado e além da condição que o Corinthians tem para fazer. E igual... Né, o Palmeiras tem muito mais potencial do que o próprio Corinthians e vai se encontrar na competição com o Cuca, né? E se fosse o São Paulo, mas se fosse o São Paulo também seria perigoso, porque é o clássico paulista. No momento o Corinthians vem ganhando, dá uma derrapada, o São Paulo troca o treinador, vai lá e ganha, né? O Corinthians está muito com estima muito elevado, está muito confiante o time. Né? Esse é o ponto do Corinthians, tá? O vestiário, o grupo do Corinthians se fortaleceu em virtude dos resultados. Os caras ganharam uma confiança muito grande. Eu acho que o Palmeiras tem tecnicamente jogadores melhores. Mas eu assisti o último jogo. Não está muito bem organizado. Conseguindo jogar, Eu também acho. Eu não digo que o Palmeiras é favorito. Né? Eu digo que é possível que o Corinthians tropeça. É possível, tá? E amanhã, como vai ser um grande jogo, amanhã eu espero um baita do jogo, tá? Grêmio e Flamengo. Tô nessa expectativa. Acho que o Grêmio tem futebol para ganhar o Flamengo. Claro que é um desejo, claro que é difícil, claro que, sabe, o Flamengo até joga lá como é que é? Ninho do Urubu. Ninho do Urubu, sabe? Claro que é complicado, mas eu acho que o Grêmio tem chance. Então, eu estou otimista, eu não sou pitomista, não tenho bola de cristal, eu apenas sou brilhante. Jogo amanhã, típico jogo em que tudo pode acontecer. Estou brincando, viu, o Grêmio pega um adversário que vem com 3 vitórias, né? Um time que está em evolução no campeonato, está entrando realmente nessa briga pelo título. Né? Mas o futebol que o Grêmio vem apresentando e que o Grêmio já fez no primeiro jogo da Libertadores, no primeiro da Copa do Brasil,
faz, de repente, não se falar tanto que o Grêmio está a 4 jogos sem ganhar no Campeonato Brasileiro. Isso aí. Sendo que o Grêmio está brigando para ser campeão da competição. É muito perigoso esse jogo do Grêmio contra o Flamengo, porque é natural, o Grêmio daqui a pouco pode perder para o Flamengo, e depois tem um jogo contra a Ponte Preta, vai ter uma pressão para 5 jogos sem derrota, sem vitória. O Grêmio tem que ganhar Libertadores tem a pressão, da América. Sim, porque o Grêmio tem que estar bem no Campeonato Brasileiro, não precisa. Já falei que é que o importante Grêmio não é ganhar. Real Madrid. Já falei que o Grêmio... Vocês querem que o Grêmio ganhe tudo. Mas nem o Real Madrid ganha tudo, né, Ribeiro? Olha, nem o Real Madrid ganha tudo todos os anos. Nem o Real Madrid ganha tudo todos os anos. Mas ele está ponteando todas as competições. O próprio Barcelona, às vezes não ganha, mas está ponteando tudo. É o caso do Grêmio, junto com o Corinthians, com o Flamengo nesse ano, o Palmeiras que pode crescer, daqui a pouco o Atlético Mineiro. Esse é o Campeonato Brasileiro. No momento, o time é o Corinthians, mas me parece que o Flamengo está se candidatando para ser aquele time da semana. Eu também acho. A gente vai falando. E o Grêmio pega o Flamengo num momento ruim do Grêmio. Então Agora, é um jogo muito complicado. O que chama atenção é a gordura do Corinthians nesse momento, né? O Corinthians tem uma gordura nesse campeonato, tá com 10 pontos à frente do Grêmio e 9 à frente do Flamengo. Curva, né? Não, é totalmente para fora da campanha curva. de Brasileirão é muito bom. Quase isso, 90% de aproveitamento. 89, né? Alguma coisa assim. É demais, né? Aqueles pontos que ele tira do Grêmio, se ele perde agora para o Palmeiras, é natural na competição, porque depois ele tem o jogo da volta, ele tem outros jogos para isso. Mas esse jogo é Grêmio e Flamengo, né? Promessa de um bom jogo, porque as duas equipes vão buscar o ataque. E aí pode ser um ponto positivo para o Grêmio, que vai ter espaço. A gente falou agora do Inter há pouco, sobre Inter e Ceará. O Grêmio e Flamengo, o Grêmio vai encontrar espaço para atacar o Flamengo. Não vai ser aquele jogo de um time só, 2 linhas de 4, batendo e exposto. E é melhor que seja na casa do Flamengo para o Grêmio, né? Porque se fosse na arena, não seria tão bom como jogando fora de casa nesse momento. Essa frase do Ribeiro Neto é brilhante. O Grêmio não é o Real Madrid. Ainda bem que ele nos avisou, porque eu achei que o 7 do Grêmio era o Cristiano Ronaldo. Eu pensei que o Grêmio estava disputando a Champions League. E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Luan, porque a informação dessa manhã do Simon Bianchini e do Bruno Ravazoli é de uma proposta do futebol italiano pelo meio atacante do Grêmio. Já vai trazer essa informação. Mas antes, tem recado dele, que diz que Grêmio não é Real Madrid. Fala, Ribeiro. Para evitar isso aí que o Felipe fez, daqui a pouco nós vamos falar disso e falou. Ele falou que nós vamos falar. Então, para evitar esse atropelo, essa coisa de... tem que estar com calma. Sabe aquela coisa da expectativa, né? Você fica nervoso. Sabe aquela coisa da falta de confiança, você fica nervoso. Para evitar esse tipo de coisa, você tem que ter algo que te calce, algo que realmente dê segurança. Tá aqui, ó. 3099-9292. Liga, ativo, vai dar certo sempre. Eu não é, Luciana? É isso mesmo, Ribeiro. Confie em si quando você chega na hora H. Ganhe pontos com a sua parceira, surpreenda ela e tome o ativo, porque ele é rápido, prático e eficiente. Funciona para todos os homens, vai funcionar para você também. E ele age por vários dias no seu organismo. E o mais importante, é indicado para homens de todas as idades, porque ele não altera a pressão sanguínea, diferente dos outros. Então você que tem 20, 40, 60, 70, 80, pode tomar o ativo e fazer bonito na hora H. 3099-9292. É direto do laboratório para você, não tem nas farmácias, então aproveite a semana das 5 vantagens ativo. 5. Olha só, 3099-9292. Tem um super desconto, parcelamento, 45 dias para começar a pagar e a entrega ela é grátis, é sigilosa. Ainda mais se você está aí no seu trabalho, ninguém vai saber o que você está recebendo, tá? E o melhor que nessa semana você escolhe o seu presente. Ribeiro, presente maravilhoso, dá para escolher, tá tudo lá. 3099-9292. Confie no seu taco, meu amigo. Chegue lá confiante, com autoestima e faça bonito. Surpreenda a sua parceira. Beleza. 3099-9292. 10 minutinhos de promoção. 10 minutos. 3099-9292, Felipe. Corre pra cá, Ribeiro, que a gente tem uma informação. O Daniel Oliveira pode nos trazer essa informação, que foi no teu programa hoje pela manhã na Rádio Bandeirantes. Exatamente. O Bruno Ravazoli trouxe a informação juntamente com o Simon Bianchini. O Grêmio recebeu uma proposta oficial da Sampdoria pelo Luan, mas inferior aos 20 milhões de euros, próximo a 18 milhões. E essa proposta já foi, inclusive, recusada pelo Grêmio. É uma proposta abaixo do que o Grêmio deseja. E de um clube também que não... Que, sinceramente, não vai desenvolver o futebol do Luan. Parece que começaram as bancas de aposta para o Luan. Essa é a primeira. Daqui a pouco vem outra e assim vai. E o Grêmio vai fazer uma análise disso. Muito difícil permanecer com esse jogador, até porque o contrato termina no final do ano que vem, mais ou menos em outubro de 2018. O Grêmio tem que imediatamente tentar negociar o jogador de alguma forma, né? Se não renova contrato,
porque senão vai perder o jogador, né? Tem interatividade aí, cara? Temos aqui no nosso Donos da Bola RS, tanto no Facebook como no Twitter, você participa. Tem aqui, ó, o Jairo André Spindler. Se o Inter colocar os jogadores, foi só o Inter colocar no lugar certo e deu resultado. Meia na meia, lateral na lateral, enfim, as coisas se ajeitaram. O Ribeiro Neto, segundo o Elvio Forgiarini, não é mãe de Ná, mas às vezes acerta. Parabéns, tu é o cara, o Hélio falou aqui, valeu, Ribeiro. Cara. E o Cristiano Fontanelli tem uma questão. A gente está falando do Luan e o Gata Fernandes, vai ou fica, né? Tem essa situação do Gata Fernandes do Grêmio. Tem que pagar o que o Grêmio deseja. O Grêmio investiu, na verdade, no Gata Fernandes para que o jogador saia, né? Vamos agora com os destaques do programa da Regina, que tá espetacular. Tô gostando de ver, Regina. Ontem assisti, acho que hoje vou de novo, hein? Por que será, né, Felipe, que tu tá assistindo tanto o programa da Regina com aquele monte de belezas, aquelas mulheres lindas? Pois é, nós continuamos, é claro, mostrando aqui o Miss Rio Grande do Sul Be Emotion 2017 e hoje tem top 10, viu, no programa da Regina. Me aguardem, então, tô te esperando, Felipe, e vocês aí de casa também. Beleza, valeu, Regina. Voltamos amanhã com mais Donos da Bola e amanhã, Dia Internacional do Rock. Cada um vai vir com uma camisa de banda. Estão convocados, hein? Cada um com uma camisa de banda de rock. Não perde. Até mais.